Mas enfim, basicamente, depois da gente comentar sobre essa questão de Romanos 5, uma nota exegética que a gente poderia lançar sobre essa questão do termo mundo é a nota que eu colocaria aqui dos escritos de um grande exegeta calvinista chamado D.A. Carson. D.A. Carson é um dos maiores exegetas da atualidade e ele vai fazer um comentário muito bom que eu gostaria de ler para vocês. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. João 3,16. Eu sei que alguns calvinistas tentam tomar o grego cosmos, mundo, aqui para se referir ao que eles chamam de eleitos. Mas isto realmente não servirá. As evidências do uso da palavra mundo no Evangelho de João são contrárias a essa sugestão. Mais importante ainda, na teologia joanina, os próprios discípulos pertenciam ao mundo, mas foram tirados dele. Neste eixo, o amor de Deus pelo mundo não pode ser reduzido ao seu amor pelos eleitos. Então, assim, eu acho que aqui todas as nossas dúvidas exegéticas sobre o termo, o uso do termo cosmos, mundo, são tiradas. Porque aqui realmente o apóstolo João está dizendo claramente, que Jesus é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, e ainda por cima, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse mundo que é amado é exatamente todas as pessoas que estão em oposição contra Deus, não só os eleitos. Não são somente os eleitos que estão em oposição contra Deus antes de serem alcançados pela graça. Entende? Então, assim, por todo o Evangelho de João, pelo menos no Evangelho de João, a gente pode ter essa certeza, e nos escritos de João de maneira geral, que mundo não se refere somente a um grupo particular, não se refere aos eleitos, mas se refere realmente a toda a humanidade. Sim, e a objeção muito que eles fazem, quando a Bíblia diz que Jesus morreu por todos, eles dizem que Jesus morreu por todos os tipos de pessoas, mas não por cada pessoa individualmente. Eu falo que Jesus morreu por judeus e gentios, por homens e por mulheres, por negros e brancos, etc. E isso significaria todos, né? Eu acho engraçado quando as pessoas fazem esse tipo de argumento de dizer assim, mas é porque todos os tipos. Se você parar para pensar, quando você trata todos como todos os tipos, o que você está dizendo é o seguinte: Jesus morreu por alguns dos todos. Entende? Se dentro do seu todos existe um grupo de pessoas que é exclusivo, então não é todos de fato, é alguns de todos. Então, para que esses textos possam ser lidos de maneira honesta, nós precisaríamos colocar no texto uma palavra a mais que seria alguns dos todos. Mas o texto diz todos, o texto não diz alguns dos todos, não são todos os tipos somente, mas literalmente todos de todos os tipos, é todos mesmo, não é alguns de todos. Então eles têm que parar para perceber isso, que se a gente interpretar todos dessa forma, todos vai virar alguns dos todos. Sim, é verdade. E eu acho que o texto de Ezequiel, ele enterra esse tipo de interpretação. Porque ele vai falar que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja sinceramente que ele se arrependa e viva, sabe? Então, os calvinistas que têm esse pressuposto da teologia reformada, de que Deus não quer salvar todos, vão ter que lidar com esse texto de alguma forma, sabe? E muitos interpretam dizendo, essas pessoas que ele se referiu realmente se arrependeram e viveram. Porém, a gente vê depois Jesus falando no Evangelho que por muitas vezes Deus quis reunir o povo de Israel como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas eles não quiseram. Entende? Eu acho que essa argumentação ela vai minar a epistemologia reformada, que surgiu lá com Beza e o calvinismo de hoje. Inclusive, a fórmula de Concorde, nas confissões luteranas,
elas vão condenar isso prontamente. Na fórmula de Concorde, na Epítome 11, quando ele vai falar da eterna presciência e eleição de Deus, a primeira coisa que ele vai condenar é quando se ensina que Deus não quer que todos os homens se arrependam e creiam no Evangelho. Ou que quando Deus chama, ele não quer seriamente que os homens se arrependam e venham a ele. Sabe, essa questão de Deus não querer, ela é inevitável no pressuposto de que Deus determinou as pessoas para o inferno, sabe? Por isso que eu considero esse pressuposto errado. Mas esse é tema para outro podcast, sobre eleição, né? O tema da vontade salvífica universal de Deus, né? Inclusive, o tema da vontade salvífica universal entrou em disputa em vários contextos, principalmente ali durante a escolástica, né? Os teólogos debatiam bastante. E dentro da Igreja Católica, no século XVI, né, como uma resposta, assim, digamos assim, da influência do movimento calvinista no cristianismo como um todo, existiu dentro da Igreja Católica um grupo que era um grupo dos chamados jansenistas, que eles ensinavam que Deus não queria a salvação de todas as pessoas. E aí a Igreja Católica condenou essas proposições, né, numa bula papal, que é considerada infalível pela Igreja Católica. E uma das condenações, né, um dos motivos pelos quais eles condenaram os jansenistas por acreditar que a vontade salvífica de Deus era limitada aos eleitos, era exatamente porque ela levava à doutrina de que Jesus não havia realmente morrido por todos. Porque é uma consequência necessária, né? Se você não acredita que Jesus morreu por todos os homens, não faz sentido você dizer que Deus quer verdadeiramente a salvação de todos os homens. E vice-versa, né? Se Deus quer a salvação de todos os homens verdadeiramente, Ele também vai querer os meios pelos quais essa salvação vai chegar às pessoas. E no caso é a obra de Cristo. Então, uma coisa está intimamente ligada à outra. Se você acredita que Jesus morreu por todos, não tem lógica você não acreditar que Deus não quer a salvação de todos. Porque Jesus morre por todos exatamente para que todos possam alcançar a salvação. Não somente uma graça comum, alguma coisa assim. Aqueles pelos quais Jesus morre principalmente para prover a salvação eterna. E de semelhante modo, né, se você acredita que verdadeiramente Deus quer a salvação de todos, até mesmo daquele que perece, do ímpio que perece, como os textos que você mencionou, que inclusive eram textos muito citados no período, se Deus quer que todos se arrependam, como disse o apóstolo Pedro, né, todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, Deus quer ao mesmo tempo prover para eles o meio pelo qual eles podem alcançar essa salvação e alcançar esse arrependimento. Porque sem a obra de Cristo é impossível você ser salvo e é impossível você se arrepender. É a obra de Cristo pela sua vida, a obra salvadora de Cristo pela sua vida que te propicia se arrepender. Como é que Deus pode querer que você se arrependa se ao mesmo tempo Ele quis que Jesus não morresse por você para que fosse possível que você se arrependesse? Então, seria até colocar falsidade em Deus, né? Seria colocar uma falha em Deus. Porque... Sim, era isso que eu ia dizer. Sobre a questão do chamado universal ao evangelismo, né? Jesus fala pra gente falar do evangelho, pregar as boas novas para todas as pessoas. Agora, se a salvação, o perdão de pecados, que é a mensagem do evangelho, ela não é realmente oferecida a todos, porque Jesus não morreu por todos, então, mesmo que a gente ofereça, a gente pregue para um não eleito, e mesmo que ele rejeite, assim, a salvação, é algo que torna Deus um pouco desonesto em mandar a gente oferecer algo que ele não realmente conquistou para aquela pessoa, é algo que não tem. É como se eu tivesse esse computador aqui e eu oferecesse para você, mas você rejeitasse esse computador. Mas de fato eu não tivesse esse computador para dar para você. A minha proposta de te dar o computador seria honesta? Sabe? Tipo, não seria. Mais, Mateus. Como é que haveria culpa em alguém por rejeitar algo que nunca foi oferecido verdadeiramente para ela? Como é que eu posso culpabilizar alguém? É por mero arbítrio de Deus que a pessoa vai para o inferno. Pelo menos o supralapsariano, eu acho, para mim, essa é a consequência do supralapsarianismo. A pessoa vai para o inferno porque Deus decidiu, tá ligado? Geralmente eles vão dizer que a pessoa é condenada pelos pecados dela, por demérito. Só que
realmente, cara, quando a gente vai analisar o sistema em si, a gente nota que uma das implicações necessárias do sistema é que ela é condenada, na verdade, meramente pelo arbítrio de Deus, né? Uma expressão bastante utilizada pelos calvinistas supralapsarianos. Mas quando a gente vai para a Bíblia, cara, a gente sempre vê Deus condenando as pessoas por não receberem a salvação que estava sendo oferecida verdadeiramente para eles. Não simplesmente pelo mero arbítrio de Deus. Não tem lógica você condenar alguém, certo? Por não receber algo que nunca foi proposto para essa pessoa. Nunca foi oferecido verdadeiramente para essa pessoa. Só foi oferecido verbalmente, mas não foi oferecido de fato, na realidade. Então, cara, essas implicações pastorais associadas aos textos bíblicos que citamos, junto também às notas exegéticas, cara, é realmente complicado demais manter essa posição. E não é à toa que até calvinistas, como por exemplo os próprios autores do livro Do Céu Cristo Veio Buscar, admitem que a expiação limitada é mais uma consequência sistemática do que propriamente uma exegese. Porque realmente não existe nenhum texto da Bíblia que diga que Jesus morreu somente pela igreja, somente pelos eleitos. Existem textos bíblicos que dizem que Jesus morreu pela igreja e pelos eleitos. Mas, ora, se Jesus morreu por todos os homens, é óbvio que ele morreu também pela igreja e pelos eleitos. Agora, inversamente, né, quem acredita na expiação limitada fica com dificuldade para explicar os textos universais. Já nós que acreditamos na expiação ilimitada, não. Nós acreditamos na expiação ilimitada e a gente não fica com dificuldade para explicar os particulares. Porque se a gente crê no universal, a gente também crê nos particulares. Agora eles não, eles creem no particular, mas quando vai passar para o universal, os textos ficam interpretados de forma vã.